pessoal, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e o vídeo de hoje é muito especial. Vocês já sabem, agora a Ariela é mamãe, tá sendo uma vitória eu tô conseguindo gravar esse vídeo aqui, mas eu queria muito deixar registrado o meu relato de parto. Então hoje a gente vai falar um pouquinho aí de como foi o dia que eu ganhei essa preciosidade aqui. Bom, gente, eu ganhei o Léo com 40 semanas e 2 dias. Eu achava que eu ia ganhar ele lá quando eu completei as 37 semanas, eu já tava assim, meu Deus, vai vir a qualquer momento. Já não é mais prematuro, pode vir. Não foi bem assim, antes de eu chegar no dia 21 de setembro de 2025. Como é que alguém largou o peito? Isso. E assim, eu estava bem ansiosa também, não só, lógico, para ver a carinha dele, porque eu sabia também que eu ia sentir falta daquele barrigão, mas principalmente porque, gente, o final da gestação, assim, ele é bem cansativo. Esse menino, ele nasceu bem grande, então assim, ele chutava muito na costela, a barriga pesava, zero posição para dormir. Hoje em dia eu não durmo tanto também não mudou muita coisa, mas assim, eu dormia zero praticamente, porque era toda hora no banheiro, o tempo todo tentando achar uma posição, não conseguia, sabe? Aí tem as contrações de treinamento também, que ela tava exaurida, doida pra que esse menino viesse logo, por 9 meses, né? Então, assim, a gente cansa um pouquinho. Já tava sentindo os pródromos. E nesse meio tempo, das 38 semanas, eu senti que eu deveria voltar a escrever uma oração em específico para isso no meu caderninho de oração. Eu tenho um caderno, né, onde eu escrevo algumas orações minhas, mas fazia um tempo já que eu não estava escrevendo elas. E eu senti muito em espírito, assim, que eu deveria escrever, sabe? Ei, meu amor. O mais engraçado que quando eu olho assim pra trás, caramba, tudo que eu escrevi lá realmente aconteceu bem melhor, na verdade, né, do que eu tinha escrito. Eu que sou o meninão da mamãe. É esse bico. E esse bico? Pra falar a verdade pra vocês, eu tinha uma idealização, né, sobre o meu parto em si. Só que eu ficava meio receosa, dizer em voz alta, ai, eu quero, Deus, eu quero ter um parto normal. Eu sempre, nas minhas orações, falava com Deus, Deus, seja feita a sua vontade. Da forma que tiver que ser, vai ser. Se eu tiver que ir pra uma cesárea, ok. Mas lá no fundo, meu coração não tava ok, não, tá? Se eu tivesse que passar por uma cesárea, passaria. Então, assim, o que fosse melhor pro Léo e pra mim. Mas, obviamente, eu tinha a idealização, o sonho de ter um parto normal. Realmente, ei, você precisa contar pra Deus aquilo que você quer, como você quer. Por mais que a gente saiba que a vontade de Deus sempre será perfeita e a gente deve buscar ela, deve buscar a vontade de Deus, mas a gente também tem que contar os nossos sonhos, né? Porque quem coloca os sonhos nos nossos corações é Deus também. Gente, eu coloquei até um dia do que eu queria que fosse meu parto. Eu coloquei algumas coisas do meu plano de parto, né? Quem não sabe, o plano de parto é tudo ali que você quer que seja feito, que seja respeitado, né? No dia que você estiver parindo o seu filho. O importante que a gente deve fazer é orar pela equipe médica, sabe? Que vai te atender no dia. Mas sempre no finalzinho ali, mais que seja feita a sua vontade. Porque eu sei que ela é boa, perfeita e agradável. Eu tô colocando aqui o meu sonho, pai, o que eu quero, sabe? Então, assim, se der pra ser dessa forma, se for da tua vontade que seja dessa forma, amém, que seja. Eu vou trabalhar pra isso, e eu realmente trabalhei pra isso. Toda vez que eu sentia ali os pródromos, eu pegava, eu caminhava, eu fazia os exercícios, eu me alimentei direitinho também durante a gestação. Eu sei que pode ter mães aí que vão respeitar tudo, vão fazer tudo da forma correta e no final talvez acabe indo numa cesárea, mas não se frustre por isso. Deus sabe de todas as coisas, é o que eu falei. A gente conta os nossos sonhos pra Ele, mas Ele sabe o que é melhor pra gente. Nessa reta final eu tava ficando mais em casa, então ele ficava um pouco receoso da gente ficar saindo, é porque a gente sai e acontece alguma coisa. Homem, né, acha que, tipo assim, a bolsa estourou, tem que ir correndo pro hospital. E, gente, não é bem assim, tá? Mas só que isso acabou não sendo muito bom pra cabecinha, que ficar muito em casa também não ajuda. Já tá ansiosa pra parir logo, já tá cansada e tal. Sua cabeça vai ficando com um acúmulo de pensamentos futuros. Eu acredito que eu precisava ver com os meus amigos,
amigos, conversar, andar, sair um pouquinho. E eu acho que era disso que eu tava precisando pro Léo vir, tá? Chegou dia 19/9, era o dia da minha DPP, pra quem não sabe, é a data prevista pro parto. Nesse tempo eu já tava ali começando a ouvir a minha ansiedade e pensando em algum tipo de intervenção. Intervenção do tipo assim, você poder estimular, né, o trabalho de parto. Eu não me senti em paz ao pensar nisso, ao fazer algum tipo de intervenção, porque eu queria que ele viesse logo no meu tempo, e não é assim, o Léo vai vir no tempo certo, no tempo que Deus estipulou pra ele. Eu não fiz, segurei firme e falei, tá, vou esperar até as 41 semanas, se essa for a vontade de Deus. Aí chegou no sábado, dia 20/9, decidiu viver o dia normal. A gente saiu, a gente foi na feira, dia de sábado, dia de feira, a gente comeu pastel, a gente foi. Só que eu estava começando a sentir muito mais. Sentia muita dor lá na pelvis. Eu tinha que parar assim no meio da rua e falar, vou parar. Nesse dia a gente teve um aniversário também de uma amiga. Então na loja a gente comprou presente, bem bonitinha e ó, partimos pro aniversário. Foi muito divertido, eu encontrei os meus amigos lá. Foi um dia muito tranquilo. Eu vivi, eu descansei realmente, sabe? Eu parei, não fiquei pensando mais lá na frente. Às 10, 11 horas, eu acho mais ou menos, que a gente ia embora pra casa. Gente, meus pés assim, não tava aguentando mais. E foi uma noite bem difícil, foi uma noite muito difícil, eu tava sentindo muita dor. Por um período ali da noite passou as dores, né? Eu consegui dormir bem pouquinho. E chegou domingo, no dia 21 de setembro. O grande dia, né? Então assim, eu queria muito ir pra igreja, só que eu acordei no domingo, gente, com uma dor de cabeça. Tava com muita dor no corpo também, eu tava assim, bem exausta. O Matheus pegou, me acordou e falou, amor, vamos na igreja hoje? Você acha que você consegue? Parecia que ele tinha lido minha mente, porque eu tava com muita vontade de ir, mas eu precisava de um estímulo pra ir, sabe? Por mais que eu tava sentindo dor no corpo, assim, quando eu levantei, escovei os dentes, comecei a me arrumar, a dor passou. Partiu o culto. Lembro que o pastor ele pregou sobre alma, corpo e espírito. Foi uma manhã incrível, cara. Foi maravilhoso, foi muito gostoso. Dá vontade de chorar quando era nesse dia. Nossa, Deus foi generoso comigo nessa manhã. Isso eu já não tava mais tão ansiosa no sábado por ter ido lá na festa e encontrado meus amigos. Domingo eu fiquei ainda bem menos. O culto acabou. A minha sogra, ela chamou a gente pra almoçar lá. Eu tinha feito costela com barbecue. Esse domingo já tava bom. Ó, com essa costela com barbecue, meu querido, ficou um chuchuzinho esse domingo. Sentei lá no sofá, ó. Tava comendo minha costela, terminei de comer meu último osso ali. Acontece que a minha bolsa, ela rompeu. No exato momento que eu tava sentada no sofá da minha sogra. Na sala tava meu sogro, meu marido, o meu cunhado. A gente é muito doido, muito... Ai, meu Deus, que doido viver isso. Eu simplesmente, eu levantei, eu senti alguma coisa. Eu levantei, aquele aguaceiro. Aí eu, meu Deus, que é isso? Aí todo mundo ficou naquela agitação, os homens principalmente, né? Pra eles a bolsa estourou, o neném vai vir, então a gente tem que correr pra maternidade logo. Mas aí eu falei, Matheus, ó, calma, quero tomar meu banho, quero me maquiar, ficar bonitinha, tá? Relaxa. Vai ser nível? Calma, mãe. Eu queria tomar banho também pra dar uma relaxada. Aí eu fui pra água quente pra ajudar a estimular também, estimulou mais ainda, tá? Porque começou a doer pra um caramba. Aí quando passava a dor, eu voltava a fazer minhas coisas, pentear o cabelo, maquiar e tal. Quando a dor vinha, amor, massagem. Ver se minha identidade está ali dentro. Caneta. Tá bom, bebê. Assim é tudo errado. Ai, tá bom. Nesse momento eu já sabia que eu poderia começar a fazer as contagens do espaçamento das contrações. E eu comecei a contar de 3 a 2 minutos assim, de diferença só
Respirava 2 minutinhos, voltava. Respirava 2 minutinhos, voltava. E nisso a gente entrou pro carro e ó, partiu pra maternidade. Agora vamos. Saindo rindo pra parir. Ainda tá coxinhando, você vai usar, né? Tchau, gente. Parte parir. Mas não foi tão simples assim. Aí a gente foi pra primeira maternidade, né, que eu tinha escolhido. Já tinha pesquisado tudo, já tinha ligado pra maternidade, entrado em contato, tinha visto tudo certinho. Aí a gente foi, chegamos lá, o que acontece? Eu tava assim, meu Deus, morrendo de dor, a dor tava muito mais forte, sabe? Depois que eu entrei dentro do carro, piorou. Eles falam que piora a dor dentro do carro, realmente é verdade, piora. A mulher já tava trazendo cadeira de rodas, eu sentei a bunda na cadeira de rodas, mas eu estava lá, tentando fazer meu cadastro, e simplesmente não tava dando certo. O meu plano não estava passando lá, e eu não sei por qual motivo. Eu já estava sentada na cadeira de rodas, eu levantei e o Matheus falou, amor, vamos para a nossa segunda opção. A segunda opção, que seria, ela é uma opção em que a maioria dos feedbacks, que essa maternidade é muito cesarista. Eu fiquei com o coração assim, apertadíssimo. E aí eu comecei a falar com Deus. Pai, a primeira coisa que eu coloquei no meu caderno de oração era a maternidade que eu queria ganhar. Eu já não estava acontecendo a primeira coisa, então isso já começou a me frustrar. Mas o Matheus pegou, foi firme comigo e falou, ó, você sabe que Deus sabe o que é melhor. Se a gente tá indo pra outra é porque Deus quer assim, é porque é pra ser desse jeito. Eu me agarrei a isso, eu me agarrei a essa palavra porque... Ei, você tá acordado? Tá acordado? Oh, mãe, você não para de falar, você atrapalha meu cochilo, mãe. Mamãe pode contar agora? Mamãe pode contar como ela te teve? Hein? Mãe? Mãe, eu quero atenção. Larga esse pessoal aí, eu quero atenção pra mim só. Enfim, é o que eu falei com vocês. A gente tem os nossos sonhos, a gente tem a nossa realização, mas a gente sabe o que é melhor pra gente. E é o que eu falei com vocês, é o que eu sempre pensei em toda a minha gestação, só que quando você chega ali na hora do ato mesmo de confiar, a gente dá uma bambeada. A gente chegou na outra maternidade, com muita dor, a gente fez o toque e eu estava já com 6 centímetros. Eita, rotando! Eu já estava com 6 centímetros de dilatação. E isso era por volta, eu acho que de umas 3 horas da tarde, por aí. A primeira coisa que eu fiz, gente, fui direto pro banheiro. Indo pro banheiro, chegou a equipe médica, né, obstetra, pedindo pra ler o meu plano de parto. Só achei, assim, só pela urgência que ela teve de ler o meu plano de parto, eu já fiquei muito feliz. Já foi quebrando ali todos aqueles paradigmas, toda aquela questão que eu tinha com essa maternidade, sabe? Aí chegou a moça com um café, assim, umas coisas pra eu comer, só que eu não queria comer nada, mas sei o quanto que é necessário, mesmo que a gente não sinta vontade de comer alguma coisa, pra ter energia, né, pro trabalho de parto ali. Porque você precisa de energia. Coloquei na bolsa chiclete, umas barrinhas de cereal, então eu comi, eu pedi o Matheus abrir uma barrinha de cereal pra mim e assim, salvou muito. Eu lembro que quando as contrações vinham, eu ficava com muito sono. Tem muitos relatos de parto, mas eu acho que uma das dicas que mais me ajudou ali nesse momento é o controle de respiração. Às vezes você vai esquecer, então assim, a primeira coisa que você fala quem vai te acompanhar no dia, não lembra de respirar. E uma outra coisa também, que não é mais uma contração vinda, menos uma contração. Só que chegou um ponto que eu não tava mais aguentando. Quando eu já tava nos 10 centímetros, eu tava mais aguentando. Eu falei, bom, cara, anestesia. É o que aconteceu. Eu já tava com os 10 centímetros dilatados, mas só que o lado tava alto. Aí chegou uma outra menina pra fazer exercícios comigo, pro lado desse. Tinha um em específico que é você agachar. Tem que agachar e você tem que colocar todo o seu pé reto no chão, o calcanhar e tudo. Porque eu agachava e eu ficava com o calcanhar, assim, um pouquinho em pé. Mas quando eu baixava o calcanhar, vinha uma dor insuportável. Mas falei, não vou aguentar, eu tô morrendo de dor. E esse exercício pro lado você tá fazendo sentir mais dor ainda. Aqui eu preparei muito o Matheus também pra esse dia. Eu sempre falava com ele as coisas que eu queria, o que eu não queria. Aí eu falei com ele, amor, não ceda os meus pedidos assim de primeira. Porque naquele momento ali eu vou estar escutando muito mais minha dor do que as minhas vontades. Só que na minha cabeça eu tava assim, se eu tomar anestesia, eu vou conseguir fazer os exercícios, o Léo vai descer logo e eu vou conseguir parir mais rápido. Aí a enfermeira falou, então eu só queria voltar pro chuveiro, né? Aí, enfim, nesse estágio que eu estava lá no chuveiro, meu corpo começou a pedir em alguns momentos pra fazer força. Gente, é incrível. Eu admiro demais o corpo que Deus fez pra gente. Eu confiei muito nesse conselho que eu ouvi uma vez,
que é escute seu corpo. E o nosso corpo ele foi feito pra parir também, né, galera? Se a gente foi feito pra gestar, então a gente foi feito pra tirar essa criança daqui também. Eu fiz, acho que umas 2 forças ali dentro do chuveiro. A enfermeira foi e me perguntou, né, o que você tá sentindo. Sentindo vontade de fazer força, eu sentindo vontade também de fazer cocô, que realmente dá essa vontade. Eu peguei e falei, só que eu acho que o Léo tá alto ainda, porque eu sinto o pé dele aqui na minha costela. O meu corpo já tava sinalizando pra fazer força, então isso tava meio estranho. Aí, nisso, eu me toquei que o Matheus, ele não tava perto de mim. Eu não queria o Matheus longe de mim 1 segundo. 1 segundo, tá? Ele ficou perto de mim o tempo todo. Me toquei que ele não tava comigo lá no banheiro, só a enfermeira que tava. Mas aí depois eu soube, né, que ele tava lá no quarto orando. E essa amiga minha que foi lá tirar as fotos, ela estava atualizando, né, algumas pessoas que são próximas a mim. E eu soube depois que todo mundo começou a orar ali ao mesmo tempo naquele momento. Eu sou muito grata a essas pessoas. Depois desse dia, né, algumas semanas depois, uma amiga minha veio aqui me visitar. E ela era uma dessas que estava orando nesse dia. E ela falou que quando ela estava orando, sentia uma batalha espiritual muito forte. E bom, eu sou cristã e eu realmente acredito no mundo espiritual. E eu acredito firmemente que o momento do parto, ele vai muito além do físico. Com certeza tem uma batalha ali. Imagina, uma família cristã trazendo um novo filho de Deus aqui pro mundo, o inimigo ele não fica contente, ele não vai ficar contente. Óbvio que não. Então, por isso, essa importância de ter essa base, sabe? Pessoas que oram por você ali nesse momento, durante esse momento. Isso é muito importante. Aí o Matheus voltou pra ficar comigo. O Stella me perguntou se podia fazer o toque novamente, pra ver como é que tava. Lembro que eu deitei, aí o doutor falou, já tá aqui na portinha, só que eu tava sentindo aí na minha costela. Por isso que eu achava que ele tava alto. Aí me deu muita vontade de fazer força novamente, né? Por isso que eu fiz ali umas 2 forças. Eles falaram pra eu encostar a mão na cabecinha pra eu saber que realmente ele estava vindo. Aí todo mundo falava, tá vindo. Só que eu ficava assim, meu Deus, vem logo, eu não tô aguentando. Nesse momento, eu senti a contração, me deu vontade de fazer força uma vez só, mas a contração ainda tava ativa. Mas não me deu vontade de fazer força mais. Uma das enfermeiras falou assim, aproveita essa contração e faz a força. Eu fui dar ouvida a ela, cabeçuda, e eu fui inventar de fazer a força. Só que quando eu fui fazer essa força, eu fiz a força errada. Por quê? Meu corpo ele não pediu pra eu fazer força naquele momento. Era pra fazer só uma força mesmo naquela contração. Outro conselho que eu dou pra vocês, escute o corpo de vocês de verdade. Seu corpo não tá pedindo pra você fazer força naquele momento, não faça, entendeu? Ah, e outra coisa, não é a mesma força de cocô, tá? Se alguém chegar pra vocês e falarem, faz a força de cocô, não é, tá errado também, tá errado. Aí essa mesma enfermeira, ela pegou e falou comigo assim, é a mesma força de cocô. Eu olhei pra cara dela e falei, não é. Depois que saiu a cabeça do Léo, eu só queria, depois que saiu sua cabeça, filho, calma aí, tô contando, tá acabando a história. Calma, já tá acabando a história, cara. Já tá acabando. Aí depois que passou essa cabeça aqui, eu fiquei assim, gente, eu só quero que esse menino saia logo. Eu lembro que veio a contração, eu fiz a força quando o corpo pediu, mas eu fiz mais umas 2 ali sem meu corpo pedir. Mas eu já tinha identificado como que era essa força. Eu tinha identificado como é que era ela, então eu fiz. Fiz umas 3 ou 4 forças contínuas, assim. Você consegue, agora vai. Isso, muito bem. Mais uma, pra acabar. Fez uma espiral. Pronto, aí vem a leva. Ai, meu Deus! Eu nem juntei. Voltei. Saiu o corpo desse gorducho junto. Saiu você todo. E assim, que cena. Meu Deus. Saiu e eles colocaram ele direto assim no meu colo, né?
Pode confiar. Tá feliz, pai? Oh, yeah! Meu Deus. Cara, Deus é incrível, né? Olha o que ele faz de gente gerar. Olha isso, cara. Olha isso, que coisa perfeita. E eles colocaram ele assim no meu código aqui. E eu lembro de só ter olhado pro Matheus, eu tava extasiada, gente. Eu tava extasiada. A primeira coisa que eu admirava ele era a boquinha e o zoinho dele, assim, me olhando. Ai, meu Deus, que momento incrível. E eu olhei pro Matheus e falei, amor, consegui. E quando eu tive a minha hora ouro ali, né, que é esse momento que a gente fica com o neném, o obstetra, ele tava colocando os pontinhos lá embaixo, porque a mamãe teve uma laceração. Eu acredito que foi por causa da força errada que eu fiz. Ah, e detalhe, eu não gritei, tá, pessoal? Eu não tenho nenhum problema com gritar também não, se tivesse que gritar, eu gritaria. Mas é que eu ficava tipo assim, eu não quero ficar gritando não. Até porque você cansa, né? Depositando uma energia num lugar que você não deve colocar. O conselho que eu dou pra vocês: tenta vocalizar. E no ponto eu já fui direto tomar banho. Levantei da cama, fui tomar banho. A gente foi pro nosso quarto mesmo, onde a gente ia dormir. Nós trouxeram um negócio pra comer, comi. E assim, parecia que eu nem tinha acabado de passar pela pior dor da minha vida. Pai, eu não vejo eu. A mamãe tá lá na frente. Bom, acho que eu consegui contar tudo que eu lembro pra vocês. O maior conselho que eu posso dar é orem a Deus. Confiem nele e orem pela equipe médica que vai te atender no dia. Mas tudo que tiver ao seu alcance e o que não tiver, deixa nas mãos de Deus. Espero que vocês tenham gostado. Esse foi o relato do parto do Léo. E olha, nenhum parto é igual ao outro. Cada parto tem sua experiência individual. Não se compare, tá? Pegue as dicas que tiver que pegar, mas vai viver o seu parto. Assim como eu sei que se eu engravidar novamente, se for da vontade de Deus, o meu próximo parto não vai ser igual esse. É isso, não esqueça de deixar seu like para o YouTube entender que esse vídeo é relevante. Comente se tiver alguma dúvida, mamães aí que tiver alguma dica para outras gravidinhas de plantão, ou se tiver alguma dica para mães de primeira viagem também, estamos aceitando. E vamos pedir ali, ó, pessoal, se inscreve no canal da minha mãe se você ainda não é inscrito. Um grande beijo e fiquem com Deus. Tchau! Oi pessoal, bom dia! Agora o bom dia é bem baixinho, que ignora o estado da pessoa, a pessoa não tá bonita. Olha quem tá já nesse mundinho agora. Oi, Jesus! Ai, o Léo chegou, pessoal! Ai, eu tô muito feliz, gente, que deu tudo certo, foi tudo muito bom. Deus é maravilhoso, Deus é perfeito. Hoje a gente recebe alta, hoje é dia 23 de setembro. E ele nasceu no dia 21 de setembro, às 21h04, né? 21h04. Esse garotão, com 3,890 kg e 52 centímetros, tá? Menina é grande, forte, graças a Deus. E a gente vai agora tá numa nova fase, né? Uma nova fase da Rita. Agora com esse nenecão bonito, lindo, perfeito. Pronto, agora temos uma mãe mais apresentável, né? É estranho quando tá sem o neném, a barriga ficando vazia, né? Então, assim, o peso desce tudo assim pra baixo. Aqui tá sem nada. Esquisito. Não tá com meu pacotinho aqui dentro. Parece que eu tô de... Deixa eu ver. Eu acho que eu tava com essa barriga por uns 7 meses. Acho que sim. Uns 7 meses, 6 meses.